Os maiores mistérios das pirâmides do Egito. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da humanidade, as pirâmides do Egito. As pirâmides são estruturas monumentais construídas pelos antigos egípcios há mais de 4.500 anos. Elas são símbolos da grandeza e sofisticação da civilização egípcia, mas também são cercadas de mistérios. Um dos maiores mistérios é como as pirâmides foram construídas. Os blocos de pedra que compõem as pirâmides pesam até 50 toneladas, e é difícil imaginar como eles foram transportados e erguidos com a tecnologia da época. Existem várias teorias sobre como as pirâmides foram construídas. Uma teoria popular é que os egípcios usaram uma rampa externa para elevar os blocos de pedra. Outra teoria é que eles usaram um sistema de alavancas e roldanas. Outro mistério é o propósito das pirâmides. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, e as pirâmides eram construídas como túmulos para os faraós. No entanto, algumas pessoas acreditam que as pirâmides tinham outros propósitos, como templos de adoração ou observatórios astronômicos. As pirâmides também são misteriosas por sua precisão. Elas estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, e suas faces são quase perfeitamente planas. É difícil imaginar como os egípcios conseguiram alcançar esse nível de precisão com a tecnologia da época. Por que as pirâmides são tão grandes? Existem várias teorias sobre o motivo das pirâmides serem tão grandes. Uma teoria é que as pirâmides eram um símbolo do poder e da riqueza dos faraós. Outra teoria é que as pirâmides eram um meio de garantir a vida após a morte dos faraós. A teoria de que as pirâmides eram um símbolo de poder e riqueza é baseada na ideia de que as pirâmides eram as estruturas mais imponentes da época. Elas eram uma demonstração do poder e da riqueza dos faraós, que eram considerados semideuses pelos egípcios. A teoria de que as pirâmides eram um meio de garantir a vida após a morte dos faraós é baseada na ideia de que as pirâmides eram um lugar para os faraós descansarem após a morte. Os faraós acreditavam que, após a morte, sua alma iria para o reino dos mortos, e que sua pirâmide seria seu lar eterno. Por que as pirâmides são construídas com blocos de pedra tão precisos? Os blocos de pedra que compõem as pirâmides são cortados com precisão milimétrica. É difícil imaginar como os egípcios conseguiram alcançar esse nível de precisão com a tecnologia da época. Os egípcios usavam uma variedade de ferramentas e técnicas para cortar a pedra. Usavam machados de cobre e serras de cobre para cortá-las. Os egípcios também usavam um sistema de nivelamento para garantir que os blocos de pedra fossem cortados com precisão. Uma teoria é que os egípcios usavam um sistema de água para nivelar os blocos de pedra. Esse sistema era baseado na ideia de que a água sempre corre para o mesmo nível. Outra teoria é que os egípcios usavam um sistema de cordas e pesos para nivelar os blocos de pedra. Esse sistema era baseado na ideia de que um peso suspenso por uma corda sempre aponta para o mesmo nível. Quais são os símbolos e significados escondidos nas pirâmides? As pirâmides são cheias de símbolos e significados escondidos. Os egípcios acreditavam que os símbolos tinham poder mágico, e eles usavam símbolos nas pirâmides para proteger os faraós na vida após a morte. Um dos símbolos mais comuns encontrados nas pirâmides é o símbolo do olho de Horus. O olho de Horus é um símbolo de proteção e cura. Os egípcios acreditavam que o olho de Horus protegeria os faraós das forças do mal na vida após a morte. Outro símbolo comum encontrado nas pirâmides é o símbolo da cruz ansata. A cruz ansata é um símbolo da vida eterna. Os egípcios acreditavam que a cruz ansata daria aos faraós vida eterna na vida após a morte. Os egípcios também usavam símbolos nas pirâmides para representar os diferentes deuses e deusas da religião egípcia. Por exemplo, a pirâmide de Quéops é decorada com símbolos do deus Sol, Ra. Os símbolos e significados escondidos nas pirâmides ainda estão sendo estudados pelos arqueólogos. Os mistérios das pirâmides do Egito continuam a fascinar e intrigar as pessoas há séculos. Enquanto alguns mistérios podem nunca ser resolvidos, as pirâmides continuam a ser um lembrete da grandeza e do mistério da civilização egípcia. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima!